Olá, meus queridos, tudo bem? Com um pouco de atraso, chegou hoje as soluções da atividade que eu deixei na última videoaula. Então, essa foi a primeira questão da nossa atividade. Determine o valor de cada uma das expressões. Aí na letra A nós temos raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 36 vezes 25. Nessa letra A, observe o seguinte: 49 tem raiz inteira. O 36 também tem raiz inteira. E o 25 também tem raiz inteira. Então, o melhor método a ser aplicado nessa letra A é a gente resolver as raízes de cada um deles separados e depois multiplicar os valores. Por quê? Porque os valores serão menores do que os radicandos. E aí fica muito mais fácil a conta com valores menores. Então vamos lá. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Vezes. Quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Vezes. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Então agora nós vamos trabalhar com esses valores: 7, 6 e 5. Multiplica os três. 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. Você vai fazer aí no rascunho ao lado, no seu caderno mesmo, e vai obter esse valor, 210. Tá ok? Na letra B, acontece uma coisa diferente da letra A. Nós temos aí um número fora da raiz, o 2. Depois nós temos raiz quadrada de 2, que não tem um valor exato. E a raiz quadrada de 18, que também não tem um valor exato. Então, nesse caso, é que a gente vai unir as duas raízes em uma só. E esse número que está fora da raiz, deixa ele fora da raiz mesmo para ver o que é que dá. Então não vamos misturar para não aumentar o nosso problema. Toda regra na matemática, ela serve para resolver nosso problema, diminuir nosso problema. Então a gente não vai querer inserir ele lá dentro para aumentar o problema. Entende? Então o 2 permanece fora das raízes e multiplica o resultado das duas. Então, nós vamos colocar essas duas raízes que estão separadas, uma multiplicação dentro de uma raiz só. Dessa maneira, vai ficar uma raiz grande e dentro dela 2 vezes 18. Vamos ver o que é que dá isso. Então, a gente segue. Como eu falei, esse 2 continua do lado de fora e depois a gente vê o que é que acontece com ele. Vamos resolver logo os radicais. Então, dentro desse radical nós temos 2 vezes 18. Quanto é 2 vezes 18? Faz a continha aí, o rascunho do lado. Você vai observar que dá 36. Então, fica a raiz quadrada de 36. Observe que agora 36 tem raiz exata. Olha que coisa legal, né? Então, a gente continua com esse 2 fora da raiz e multiplica o resultado da raiz. Ou seja, fica 2 vezes raiz quadrada de 36, 6. Então ficou 2 vezes 6. E 2 vezes 6 dá quanto? 12. Ó, que maravilha, hein? Perfeito. Certo? Então, a ideia da matemática é diminuir nossos problemas. Cada método novo que a gente aprende é para tentar facilitar algum tipo de conta. Certo? Então, a gente não vai usar esse método para dificultar mais o que a gente já tem, tá ok? Vamos para a letra C. Novamente, a letra C nós temos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 125. Aí tem alguma coisa parecida com a letra B. O que será? Observe que raiz quadrada de 5 não tem um valor exato. Ela é irracional. E raiz quadrada de 125 também é irracional, né? Então a gente não consegue resolver essas duas raízes dessa maneira. Então o que é que a gente faz? Coloca tudo isso dentro de uma raiz só
e multiplica. Então fica raiz quadrada de 5 vezes 125. 5 vezes 125, você vai fazer um rascunho aí ao lado, vai fazer a continha e vai observar que dá 625. Então fica a raiz quadrada de 625. E aí você vai procurar, essa raiz é exata, tem um valor inteiro e o valor dela é 25. Tá certo? Então 25 vezes 25 dá 625. Então esse é o resultado da nossa letra C. Na letra D é muito parecido, só que em vez de multiplicar, nós vamos dividir. Novamente, as raízes são 125 e 5, são irracionais. A gente não vai resolver elas dessa maneira, então a gente vai colocar tudo dentro de uma raiz só. Vai ficar a raiz quadrada de 125 dividido por 5. Você vai fazer essa divisão aí no rascunho aí ao lado e vai observar que isso vai ser igual a raiz quadrada de 25. Olha como ficou bem mais fácil agora. E raiz quadrada de 25 é quanto? Todo mundo sabe que é 5. Tá certo? Letra E. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4. Temos aí uma fração, né? Tanto a raiz quadrada de 1 quanto a raiz quadrada de 4, ambas têm raiz quadrada exata. Então a gente não precisa colocar isso numa raiz só. É só resolver as raízes. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. Então o resultado dessa fração ali é 1 meio. Se a gente quisesse também, poderia colocar na forma decimal, que seria 0,5. Mas está tranquilo aí na forma de fração também. Perfeito. Letra F, para finalizar essa primeira questão. Raiz quadrada de 27 vezes raiz quadrada de 3. Tanto 27 quanto 3 não possuem raiz quadradas exatas. Então, não dá para resolver direto. A gente vai ter que colocar os dois dentro de uma única raiz. Então, fica a raiz quadrada de 27 vezes 3. Fazendo um rascunhozinho aí ao lado, multiplicando e vendo o resultado, você vai observar que 27 vezes 3 dá 81. E raiz quadrada de 81 é molinho, molinho, igual a 9. Então, tá aí os nossos resultados. Se a raiz quadrada tiver resultado exato, você tira o resultado exato dela, porque vai facilitar os cálculos. Se não tiver resultado exato, aí é que a gente vai usar as propriedades que nós estudamos. Tá ok? Então, visto aí a primeira questão, vamos para a segunda questão. Qual a área de um móvel retangular que mede raiz quadrada de 2 metros de largura e raiz quadrada de 18 metros de comprimento? Bom, eu sempre falo isso. Sempre que o problema envolve uma figura, é muito interessante a gente desenhá-la. Então tá aí o nosso retângulo, né? Ele diz que mede raiz quadrada de 2 metros de largura, então vamos colocar aqui raiz quadrada de 2. E ele disse que mede raiz quadrada de 18 metros de comprimento, então tá aqui o comprimento. O que é que ele perguntou? A área. Como é que a gente calcula a área, galera? De um retângulo, um lado vezes o outro. É a mesma coisa de um quadrado, certo? O método do cálculo. Mesma coisa do quadrado e do retângulo. Um lado vezes o outro é a área. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 18 vai ser, como a gente vai calcular a área, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 18 são irracionais. Então, não dá para a gente fazer essa aproximação. Então a gente vai fazer o quê? Jogar tudo dentro de uma única raiz. Fica a raiz quadrada de 2 vezes 18. Quanto é 2 vezes 18, galera? Faz o rascunho aí do lado e descobre que é 36. Ou seja, agora seu coração já acelerou, você já abriu aquele sorriso, porque você sabe que raiz quadrada de 36 é exatamente igual a 6. Ou seja,
A área desse imóvel é de 6 metros quadrados. Beleza, galerinha? Então, segunda questão, no papo, no bolso, vamos embora para a terceira questão. Terceira questão, arredondando o número 17.549 para a unidade de milhar exata mais próxima, obtemos. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Vai procurar qual é a unidade de milhar mais próxima de 17.549. Muitos alunos marcaram a letra C de forma errada. Por que de forma errada? Porque ele quer uma unidade de milhar exata, ou seja, uma unidade de milhar fechada. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000, 30.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, tanto que seja 1.000 e pronto. Alguma coisa 1.000 e pronto. Não tenha 1.100, 1.200, certo? Por isso que a letra C está errada. É o mais próximo de 17.549, mas não é uma unidade de milhar exata. Então a gente vai procurar, vai estar 20.000, já está um pouco mais longe, então a gente fica entre as letras A e B. 17.549 está mais perto de 18 ou de 17? Aí você observa que 17.549, então está mais perto de 18.000. Beleza? Quarta questão está aí, foi tirada da Prova Brasil, uma prova que mede a qualidade do ensino no Brasil inteiro, então essa é uma prova nacional, então serve de parâmetro para os nossos estudos. Pergunta, o número raiz de 7 está compreendido entre os números? E aí temos as opções. Para responder essa questão é bem fácil também. Essa daí talvez seja mais fácil até do que a terceira. Basta a gente observar o seguinte, raiz de 7 é um número irracional. Então a gente vai olhar quais são as raízes quadradas mais próximas de 7 que são exatas. Olhando isso, a gente vai ver que 2 vezes 2 é 4, ou seja, a raiz de 4 é exata. E depois 3 vezes 3 é 9, então raiz de 9 é exata. Então raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 7 está no meio, então está entre 2 e 3. Tá aí a nossa solução para a quarta questão. E para a quinta questão e última do nosso exercício, uma questão um pouco mais apimentadazinha assim, porque exige um raciocínio um pouco maior, certo? Então foi proposta para um aluno a seguinte expressão: raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. O resultado aproximado da expressão é... E aí tem as opções, né? Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 são duas raízes quadradas irracionais, né? São números irracionais, são duas raízes quadradas não exatas. Então a gente vai observar o seguinte: as raízes quadradas mais próximas aí é 1 vezes 1, que dá 1, então raiz quadrada de 1, e 2 vezes 2, que dá 4, então raiz quadrada de 4. Então quer dizer, tanto 2 quanto 3 estão entre 1 e 2, né? Estão no meio entre 1 e 2. Mais precisamente falando, o raiz quadrada de 2 é um pouco menos do que 1,5. E o raiz quadrada de 3 é um pouco mais do que 1,5. Ou seja, então a gente vai fazer aí uma média dos dois, mais ou menos 1,5, e ver o que é que tem aí para a gente analisar. Você vai observar que 1,5 mais 1,5 é 3. O número mais perto de 3 aí é o 3,1. E é exatamente ele a nossa solução para a quinta questão. Tá ok, galerinha? Eu espero que vocês todos tenham entendido todas as questões. Eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Continuamos a nossa quarentena e com ela os nossos estudos online. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Eu fui.